Fala pessoal, aqui é o Bruno Barbosa do projeto Papo de Agente, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês um dos grandes diferenciais da minha agência de viagens, que é a gestão com base nos indicadores de sucesso. Eu compartilho muitas ideias de marketing digital, vejo também que na internet muitas pessoas falam sobre isso, mas eu garanto para vocês, o que me faz gerar mais resultado é tomar as decisões certas. E as decisões certas elas precisam ser baseadas em dados. Por isso eu separei os 7 principais indicadores que eu uso para poder mensurar os resultados e tomar decisões com base nesses dados, certo? E o primeiro indicador é o número de oportunidades que a gente gera. Então a gente costuma mensurar isso dentro de um intervalo de 30 dias. Então quantas oportunidades a gente consegue gerar a cada ciclo mensal e a gente acompanha a evolução desses dados. Isso daí em um espaço de tempo pode te dar segurança, por exemplo, para contratar pessoas para trabalhar com você, porque sua demanda está crescendo e você está vendo que ela está crescendo. Então esse é o primeiro indicador. O segundo indicador, que é muito importante também, é o ticket médio. O ticket médio, provavelmente você já deve ter feito um lanche em um fast food como o McDonald's, por exemplo. Eles são muito bons nisso. Você já deve ter reparado que quando você vai comprar o seu lanche, eles te oferecem acréscimos. Com mais R$1 aumenta o seu refrigerante, com mais 2 a sobremesa, enfim. Na verdade, o que eles estão fazendo é trabalhando para aumentar o ticket médio da venda deles. Então, como que a gente calcula o ticket médio? Vamos supor que na sua agência você vendeu R$100 mil no mês e fez 20 vendas dentro desses 100 mil. A gente divide os 100 mil por 20, vai dar 5 mil. Então 5 mil é o seu ticket médio. Então, com base nessa informação, você pode, por exemplo, desenvolver estratégias para aumentar e melhorar o seu ticket médio. Embora nesse exemplo daqui eu tenha deixado um ticket médio bem generoso. Mas normalmente você pode aumentar o ticket médio oferecendo uma hotelaria melhor, oferecendo seguro viagem, oferecendo locação de carro, serviços no destino que o passageiro está viajando. Enfim, são diversas formas que você pode agregar na sua venda para poder aumentar o seu ticket médio. E ter o controle dessa informação te fará entender o que você tem feito que tem potencial para aumentar o seu ticket médio, certo? O terceiro indicador é a taxa de conversão. É um indicador extremamente importante no meu ponto de vista e somando esses 3 primeiros indicadores aqui você tem diversos insights para tomar decisão. Então a taxa de conversão, por exemplo, aqui na minha agência, a taxa média de conversão é 45%. Então para cada 10 atendimentos a gente vende para 4 a 5 pessoas, 4,5 que seria, mas é 4, 5 pessoas a cada 10 atendimentos. E isso daí nos faz entender a dinâmica do nosso trabalho, a gente consegue entender, por exemplo, com base na quantidade de oportunidades, taxa de conversão e ticket médio, quantos atendimentos eu preciso fazer no mês para poder chegar num número que pague as minhas contas. O nome disso é previsibilidade de vendas. Então, se eu sei que o meu ticket médio, por exemplo, é 40%, e para cada 10 eu vendo 4, e eu preciso vender 20 vezes para chegar até os 100 mil, é só fazer as contas e chegar lá na quantidade de oportunidades que eu preciso gerar. Dessa forma, o marketing consegue trabalhar em harmonia com o departamento de vendas. Embora todos esses departamentos seja você mesmo, você consegue trabalhar em harmonia para poder gerar a quantidade de demanda necessária para poder suprir a sua necessidade financeira. O quarto indicador de sucesso é a lucratividade. Então, é muito importante a gente entender que vender 100 mil não é lucrar 100 mil. Então, a gente precisa articular parcerias que possa viabilizar uma lucratividade verdadeiramente boa para você. Então, enquanto muita gente mensura o valor da venda da agência, eu gosto de mensurar a lucratividade, o percentual de lucratividade que a gente consegue nas nossas negociações. Isso é fundamental para a sobrevivência e crescimento da empresa, e não somente controlar as vendas, porque muitas vezes a gente vende com
aéreo de consolidadora, por exemplo, que tem DU, que é um valor bem pequeno. A gente acaba vendendo passagem aérea de R$5.000 para ganhar $100, né? Então é um valor bem pequeno em relação à venda que a gente fez. Porém, eu até acho que fui generoso, né, nesses $100 aí de remuneração quando a gente vende um aéreo, por exemplo, internacional com a consolidadora. Mas é só para vocês terem uma ideia que é importantíssimo vocês estarem no controle da lucratividade e trabalhar pela lucratividade. Então isso daí te fará buscar os parceiros certos, né, articular os seus parceiros. E assim, eu particularmente eu não gosto de vender essas empresas que pagam comissão de 2%, 3%, porque não dá para sobreviver. Então eu prefiro trabalhar, fazer ações de marketing mais assertivas para poder fazer com que as pessoas entendam o valor do meu trabalho, para que elas não fiquem questionando tanto o preço e que elas enxerguem de fato o valor do nosso trabalho. Então nunca deixe de mensurar a lucratividade, certo? O quinto ponto são os destinos mais procurados. Então, de todas essas oportunidades que você gera dentro de um mês ou dentro de um espaço de tempo, é importante você saber qual foi o destino mais procurado. Você ter essa informação te fará fazer campanhas de marketing mais assertivas. Por quê? Porque você sabe o que as pessoas querem, o que as pessoas estão procurando comprar de você. Então você vai poder investir mais naquele produto que está sendo demandado na sua empresa, certo? Então conhecer essa informação é fundamental. E o sexto ponto, o sexto indicador de sucesso, em complemento a esse quinto, é justamente a origem das suas vendas com a melhor taxa de conversão. Se você entende qual é o destino mais procurado e de onde essas pessoas estão vindo, de onde elas estão te encontrando, né, fica muito mais fácil você fazer uma ação de marketing, porque você vai estar direcionando a sua venda para o destino mais procurado no lugar exato onde as pessoas que te encontram têm a melhor taxa de conversão. Então suas campanhas de marketing passam a ser muito mais assertivas. E como eu falei lá no início, entender esses números fazem toda a diferença na tomada de decisão e, consequentemente, nos resultados da minha agência de viagens. E o sétimo e último indicador desse vídeo é a sondagem mapeada, né? Então, a gente tem um costume aqui na nossa agência de fazer uma sondagem, que é uma espécie de pré-vendas, né? Então, antes mesmo desse potencial cliente chegar até o consultor, a gente faz uma série de perguntas para eles, né? E com base naquelas respostas, com base na interação daquelas pessoas, a gente começa a entender em uma pré-venda quais são as pessoas que realmente têm potencial de comprar e quais que não vão comprar, né? Como? A gente pergunta, né, assim, dentro das perguntas que a gente faz, por exemplo, a gente pergunta quanto que elas planejam investir, como que elas pensam em pagar, e quando que elas pensam em pagar? Quando? Porque às vezes elas estão te pedindo uma cotação hoje e só podem pagar lá no mês que vem, quando o cartão dela virar. Então não faz sentido nenhum você perder seu tempo agora, né? Então a gente realmente não encaminha essa pessoa para o departamento de vendas e a gente entrega uma média de preço por cima para poder criar o efeito de ancoragem, de forma que quando essa pessoa retornar para a gente lá no período adequado para a compra, a gente agenda essa tarefa com ela, a gente vai conseguir entregar um orçamento mais barato, né? E a ancoragem funciona, porque a gente entregou um preço, assim, uma base de preço mais alta e lá na hora da venda a gente entende que pode encontrar um preço mais barato. Então, quando a gente faz a sondagem bem feita, a gente mapeia lá, sondagem ok. Então, se essa pessoa for para venda, a gente mensura quantas pessoas que fizeram uma sondagem 100% que compraram e quantas que não fizeram e não compraram, ou compraram também. Então, isso daí nos fez entender a importância da sondagem e hoje a gente acaba até não atendendo mais pessoas, mas as poucas que a gente atende, a gente tem uma taxa de conversão melhor, né? Então, isso daí é uma ação que mexeu diretamente com a nossa taxa de conversão. Então é isso, esses foram os 7 indicadores que eu uso aqui na minha agência, que faz toda a diferença e eu espero que faça a diferença na sua também. Até o próximo vídeo.